O fim que eu temia virou o começo que eu precisava, mas naquela época eu não fazia ideia disso. Na verdade, se alguém tivesse me dito que a pior noite da minha vida seria exatamente o que mudaria tudo, eu teria rido ou talvez chorado ainda mais, porque nada fazia sentido. E talvez seja por isso que essa história ainda mexe tanto comigo, porque ela começa exatamente onde eu achei que tudo tinha acabado. Era uma tarde nublada, uma daquelas que parecem empurrar a gente para baixo só pelo jeito que o céu pesa. Eu estava sentado sozinho, encarando a notícia que eu jamais pensei que receberia daquele jeito. Em poucos minutos, tudo que eu tinha construído, tudo que eu confiava, tudo que eu acreditava, virou poeira. É estranho como às vezes o destino parece cruel demais para ser real. É como se arrancassem o chão debaixo dos nossos pés só para provar alguma coisa que ainda não entendemos. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, o que pensar. Só queria desaparecer. A dor vinha em ondas e cada uma parecia maior que a anterior. Eu não sabia mais quem eu era sem aquilo que tinha perdido. É difícil explicar para alguém que nunca passou por algo assim. Quando você perde algo que define uma parte de você, não é só a situação que acaba. Você acaba junto. E ali, naquela tarde pesada, eu tinha certeza que aquele era o fim da minha direção, o fim da minha segurança, o fim da minha esperança. O tipo de fim que destrói, não o que ensina. Eu saí andando sem rumo, tentando fugir dos pensamentos, como se a rua pudesse oferecer alguma resposta que minha mente não tinha. As pessoas passavam apressadas, cada uma com sua própria vida. E aquilo me fazia sentir ainda mais deslocado, como se o mundo tivesse decidido continuar sem mim. Eu me sentia vazio por dentro. E talvez esse seja o pior tipo de dor, a dor que não dói em um lugar específico, mas em todos ao mesmo tempo. Mesmo assim, algo fez meus passos diminuírem quando passei por um parque. Eu não tinha motivo para estar ali, mas minhas pernas simplesmente pararam, como se o destino me puxasse pela camisa. Foi então que eu ouvi uma risada leve, tão espontânea, que parecia cortar o peso do ar ao redor. Eu olhei para o lado e vi uma garotinha sentada no chão, com lápis coloridos espalhados, completamente concentrada no desenho que fazia. Era como se o resto do mundo simplesmente não existisse para ela. Aquela inocência, aquela calma, aquele brilho, algo dentro de mim estremeceu. Quando percebi, ela estava olhando diretamente para mim, com olhos grandes e curiosos, e perguntou se eu estava triste. Não havia julgamento, não havia medo, não havia nem mesmo hesitação. Era só uma pergunta sincera, de alguém que ainda não aprendeu a ignorar a dor dos outros. Eu não soube o que responder. Como você explica para uma criança algo que nem você entende direito? Mas antes que eu tentasse, ela estendeu um dos lápis coloridos para mim e disse que eu podia desenhar também. Se quisesse, disse que às vezes desenhar faz o coração parar de se sentir pesado. Eu não sei porquê, mas eu me sentei. Talvez eu estivesse cansado demais para recusar. Talvez eu estivesse tão vazio que qualquer gesto de gentileza parecia uma boia no meio do oceano. Ou talvez fosse simplesmente o destino começando a ajeitar as peças. Enquanto ela continuava desenhando, me contando pequenas histórias sem nenhuma relação lógica, eu observava como alguém tão pequeno podia ser tão naturalmente iluminado. E pouco a pouco, sem que eu percebesse, meu peito começou a afrouxar. Não porque os problemas tinham sumido, mas porque, pela primeira vez naquele dia, eu não me sentia sozinho. Ela me mostrou o desenho dela, menos um sol enorme, desproporcional, quase maior que o papel, mas tão vibrante que parecia irradiar calor de verdade. E me disse que, mesmo quando o dia está feio, o sol sempre volta, porque ele nunca esquece o caminho. Eu fiquei em silêncio, porque não sabia se ria ou se chorava. Uma criança tinha acabado de me dar uma das maiores lições da minha vida,
e nem fazia ideia disso. Mas ela não terminou ali. Apontou para o desenho que eu tinha feito, um rabisco desajeitado, porque eu ainda estava perdido demais para criar qualquer coisa a menos, e disse que estava bonito. Não porque era bem feito, mas porque era meu. Quando a mãe dela chegou, pedindo desculpas por qualquer incômodo, eu só consegui dizer que, na verdade, a filha dela tinha acabado de salvar meu dia. A mulher riu, sem entender a profundidade daquilo, e me agradeceu. Mas antes de ir embora, a garotinha correu de volta e colocou o desenho do sol nas minhas mãos. Disse que eu podia ficar com ele, porque talvez eu precisasse mais do que ela. E ela estava certa. Eu fiquei ali, sozinho novamente, segurando aquele papel amassado com um sol enorme e torto, mas que parecia mais verdadeiro do que qualquer coisa que eu tinha vivido nos últimos dias. E foi nessa hora que percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não era uma solução mágica, não era o fim da dor, mas era o começo de alguma coisa. Um fio de luz no meio da tempestade. O tipo de sinal que a gente só entende muito tempo depois. Nos dias seguintes, aquele desenho ficou comigo. Às vezes eu encarava aquele sol exagerado e lembrava da simplicidade com que aquela criança falou sobre ele. Nunca esquecer o caminho. E percebi que talvez eu tivesse esquecido o meu. Talvez o que eu tinha perdido não fosse só algo material ou emocional, mas a capacidade de acreditar que as coisas podiam melhorar. Acreditar que o destino não age contra nós, mas por nós, menos mesmo que de formas que a gente não entende na hora. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pequenas coisas, coisas simples. Uma mensagem de alguém que eu não falava há muito tempo. Uma oportunidade que surgiu do nada. Uma conversa que reacendeu algo que eu acreditava ter perdido. Cada detalhe parecia empurrar minha vida para uma direção totalmente diferente da que eu esperava. Mas, curiosamente, era uma direção muito melhor. Quanto mais eu caminhava, mais percebia que o verdadeiro fim não era o que eu tinha vivido naquele dia. O fim real tinha acontecido muito antes, quando eu me acomodei, quando deixei de ouvir meu coração, quando parei de prestar atenção aos sinais. Aquele choque, aquela perda, aquela dor não tinham vindo para me destruir, tinham vindo para me acordar. E é estranho pensar que tudo começou com uma garotinha desconhecida e um desenho de sol. Mas às vezes, o destino usa as menores coisas para virar nossa vida de ponta cabeça. Ou melhor, para virar nossa vida para o lado certo. Hoje, olhando para trás, eu entendo. O fim que eu temia não era um fim. Era um empurrão, um desvio, uma mudança de rota necessária. Era o começo do caminho que eu realmente precisava trilhar, mesmo que eu não tivesse coragem de fazer isso sozinho. E se eu pudesse dizer alguma coisa para você que está ouvindo isso agora, talvez fosse justamente isso. Às vezes o que dói hoje é exatamente o que vai te salvar amanhã. Às vezes a vida arranca algo de você para abrir espaço para algo muito maior, mesmo que você não veja isso ainda. E se essa história de alguma forma tocou você, se te fez lembrar de algo que você viveu ou está vivendo, deixa seu comentário aqui embaixo e me conta. Eu quero saber qual foi o fim que acabou virando começo para você. Não esquece também de deixar o like e se inscrever, porque eu ainda tenho muitas histórias para te contar. Histórias que talvez te ajudem a enxergar que o destino nunca erra, mesmo quando parece cruel. Às vezes, ele só está te guiando para o lugar onde você realmente deveria estar.